Você vai prestar o concurso do MEC? Então se liga aqui nessa dica para a prova discursiva. De acordo com as determinações do edital, a nossa prova vai valer 30 pontos e ela vai consistir na redação de texto dissertativo. O CESP não determina se vai ser argumentativo ou expositivo, de até 30 linhas, a respeito de tema da atualidade, de administração pública e ou educação pública. E aí muita gente se pergunta, vai ser um tema de atualidade ou um tema técnico? No meu modo de entender, essa redação pode misturar as duas coisas. Ele pode pedir para você falar de educação de uma forma mais geral, mas ele pode pedir nos tópicos elementos mais técnicos de ambas as disciplinas. Pode ser que ele aborde só a administração, pode ser que ele aborde só a educação e pode ser que ele misture essas duas disciplinas. É importante você ficar ligado aí na quantidade de redações que será corrigida, é muita redação e você tem de ter a sua redação corrigida. Diante disso, eu penso que a gente vai ter uma redação muito parecida com essa. Essa aqui não foi uma redação organizada pelo CESP, né? Não foi um concurso organizado pelo CESP, mas eu penso que a gente vai ter uma coisa muito parecida. Se liga aí, ó, o tema contribuição dos conhecimentos em administração para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. E aí, o CESP ele vai trazer tópicos para você, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Se liga, gestão de pessoas em sala de aula, conceito de organização e métodos aplicados ao processo de ensino-aprendizagem, diferentes formas de avaliação de desempenho escolar. Então, provavelmente, a banca vai trazer para você lá um tema de atualidades envolvendo educação. Ele vai compreender educação. E possivelmente o CESP vai cobrar tópicos ali, e em um desses tópicos aí, ó, tópico 1, tópico 2, tópico 3, ele vai pedir para você conhecimentos relacionados à administração pública ou ainda em relação à educação pública. Pode ser que a gente tenha uma prova que combine aí atualidades com elementos técnicos. Tópicos técnicos. No meu modo de entender, a banca vai fazer algo muito parecido, mas pode ser que a banca cobre um tema só de atualidades? Pode. Pode ser que ela cobre uma prova muito mais técnica, exigindo ali um conhecimento bem específico? Pode. Né, de administração, de educação pública? Pode. Mas o meu modo de entender é isso aqui que vai rolar, ó. Legal? Outro exemplo aqui. Nesse caso, a gente tem uma prova mais técnica. Essa já foi aplicada aí pelo CESP, SEBRASP, e a gente tem aqui, ó. Ele traz para você, há 3 currículos coexistindo no cotidiano escolar, o formal, o real e o oculto. Conceitue os 3 tipos de currículo. Tá vendo que é algo muito mais técnico? Nesse caso aqui. Pode acontecer isso na sua prova? Pode, a banca pode abordar esse tipo de coisa também. De novo aqui o SEBRASP, dá uma olhada aqui. A gente tem aqui, considerando que os textos apresentados têm caráter unicamente motivador, redige um texto acerca do trabalho pedagógico promotor das aprendizagens do estudante no ensino fundamental. E ele ainda fala para você que é a partir das contribuições de Vygotsky. E aí perceba o seguinte, ó, este é o tema dessa redação. E ele te dá tópicos aqui, ó, o papel do professor na organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico, características do trabalho pedagógico favorecedor de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, e o valor para a aprendizagem do estudante da interação do professor com os estudantes entre si, em diferentes momentos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso aqui é um tema mais técnico, como você observou. Nesse caso aqui a gente tem uma prova da ABIN, e aí eu penso que a gente vai ter algo um pouco mais parecido com isso aqui, em que o tema está aqui, é de atualidades, a utilização de novas tecnologias na educação à distância. Ele vai pedir 3 tópicos, um deles, histórico do EAD no Brasil, novas tecnologias na educação, desafio de associar as novas tecnologias às necessidades educacionais contemporâneas. Você vê que é algo mais de atualidades, você vê que é algo que não é tão técnico, embora a banca possa trazer ali alguns elementos mais técnicos para você. Dá uma olhada nessa prova aqui. Possibilidades em tempos de pandemia, o ensino remoto no âmbito prisional. Tá vendo aí? Aqui ele já fala do sistema prisional.
Mas você percebe o seguinte, ó, discorra sobre a relação entre a educação e a ressocialização das pessoas encarceradas. Então aqui a gente tem um tema muito mais voltado para atualidades, ele não pede nada muito técnico. Legal? E, por fim, eu vou trazer aqui para você uma estrutura que eu indico para você resolver esta prova discursiva do CESP, independentemente do tipo de prova. Eu acho interessante você ter aí uma prova com 4 parágrafos, você elaborar o seu texto com 4 parágrafos. Isso se nós tivermos 3 tópicos, em que você vai apresentar aqui no tópico 1, no primeiro parágrafo, uma introdução, que deve ser algo bem objetivo, uma introdução muito objetiva, somente apresentando o tema da redação ali, com no máximo 5 linhas. E aí você vai caprichar aqui. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3, você vai elaborar mais ou menos aqui, você vai tentar gastar aí mais ou menos, para cada um desses caras aí, mais ou menos umas 8 linhas. Vou colocar esse aqui com 9 para você fechar com 30 linhas. Se você tem 5 lá na introdução, e aí você vai ter essa história aí que eu estou passando para você. Mais ou menos isso, não é obrigatório que seja desse jeito. Você vai gastar aqui, ó, um parágrafo por tópico e a introdução ela é proforme. Em algumas provas do CESP você vai ver que alunos meus sequer apresentaram introdução, mas eu acho interessante você apresentar, porque a gente não sabe se vai ser uma dissertação argumentativa ou expositiva, e pode ser que eles cobrem exatamente esse tipo de estrutura aí que você está vendo. E aí, nesse caso, a prova vai ser sem conclusão, se for uma proposta com tópicos. Se você tiver uma proposta com tópicos, você não vai apresentar conclusão. Você vai fazer isso aí que eu estou falando para você. Pois é, a dica é essa daí. Espero que você tenha gostado. A gente se vê depois. Tchau!